bora mergulhar numa teoria fascinante que conecta as nossas escolhas mais pessoais, aquelas que a gente faz todo dia, com o destino de civilizações inteiras. Parece loucura, mas faz muito sentido. Para começar, vamos pensar numa coisa que, olha, intriga a humanidade há séculos. O que, no fundo, motiva as nossas ações? Por que a gente faz o que faz? Sabe aquela ideia muitas vezes ligada à religião, de que a vida é tipo uma batalha constante, uma luta interna entre o nosso lado bom e o nosso lado ruim? Essa é uma das explicações mais antigas. Aí vem a biologia e diz, peraí, o negócio é mais primal. Segundo essa visão, o nosso impulso número 1 é a reprodução. Homens e mulheres teriam estratégias diferentes, mas o objetivo final seria o mesmo, passar o DNA para frente. Já a economia simplifica tudo, né? Ela basicamente diz que somos seres racionais e que o que nos move é a busca por maximizar nosso próprio ganho, nosso interesse pessoal. Simples assim. Mas e se existisse uma lente, uma única forma de olhar para tudo isso que meio que amarra todas essas pontas? Pois é, ela existe, e o nome dela é Teoria dos Jogos. E apesar do nome, não tem nada a ver com videogame ou jogo de tabuleiro, tá? É uma forma de analisar qualquer situação, qualquer uma mesmo, em que o resultado da sua decisão depende da decisão que os outros vão tomar. A grande sacada aqui é a seguinte: segundo essa teoria, se a gente conseguir identificar essas três coisinhas, os jogadores, as regras e os incentivos, ou seja, o prêmio, a gente consegue não só entender, mas talvez até prever como as coisas vão se desenrolar. Para isso ficar mais claro, vamos a um exemplo que, convenhamos, todo mundo entende: a busca por um parceiro ou parceira. Olha, se todo mundo fosse 100% racional, tipo um robozinho, o que aconteceria? A coisa seria bem organizada. As pessoas se juntariam com seus iguais em termos de atratividade e todo mundo ficaria numa boa. É o que os teóricos chamam de equilíbrio de Nash. Bonito, né? Só que a gente sabe que o mundo real não é bem assim, né? A coisa é bem mais caótica. Em vez dessa cooperação toda, o que a gente vê na prática é uma competição maluca, quase suicida, onde todo mundo tenta mirar só no topo da pirâmide. E o resultado? Muita gente acaba de mãos abanando. E aí fica a pergunta que não quer calar. Se essa estratégia do mundo real parece tão autodestrutiva para o grupo como um todo, por que raios a gente continua jogando desse jeito? A resposta, meus amigos, está escondida no verdadeiro prêmio do jogo, e ele não é o que a maioria pensa. E aqui está o pulo do gato, a virada de chave. O jogo, no fundo, não é sobre ter filhos, sobre procriação. O jogo é sobre status. A recompensa real é o status que se ganha ao conseguir um parceiro de alto valor. E olha que interessante, o jogo não tem regras fixas. Pensa num videogame que muda de fase e as regras mudam junto. É mais ou menos isso. As regras e os prêmios do nosso jogo social mudam de acordo com o contexto geral da sociedade, o que a teoria chama de superestrutura. E essa superestrutura foi mudando muito ao longo da história. Em sociedades primitivas com pouca gente, o jogo era um. Em sociedades em crescimento, competindo por espaço, o jogo mudou para outro. E hoje, na nossa sociedade moderna, rica e populosa, o jogo é completamente diferente. Esse jogo de namoro que a gente conhece é, na verdade, uma invenção bem recente. E quando a gente junta todas essas peças de como o jogo muda ao longo do tempo, uma coisa incrível aparece: um padrão. Um ciclo de vida que parece se repetir em todas as civilizações, inclusive na nossa. Ok, então qual é a consequência do nosso jogo atual? Aquele focado no status individual. A consequência é direta e, olha, um pouco assustadora: o declínio demográfico. Esse jogo simplesmente não incentiva as pessoas a terem filhos. E, historicamente, quando as mulheres mais ricas e educadas de uma sociedade param de ter filhos, isso é um sinal de alerta. Foi assim em Roma e é o que vemos hoje no mundo desenvolvido. E para a gente ter uma ideia do extremo que isso pode chegar, basta olhar para a Coreia do Sul. Lá, numa sociedade hipercompetitiva, focada em materialismo e status, a taxa de fecundidade despencou para cerca de 0,7, um número baixíssimo, nunca antes visto. E o que isso significa para o futuro? Bom, as projeções são preocupantes. O resultado é o que alguns chamam de sociedade zumbi, uma população idosa gigantesca que depende de uma força de trabalho cada vez menor. A economia simplesmente não aguenta. Mas no meio de todo esse cenário, existe uma exceção. De acordo com esse modelo, uma única nação desenvolvida, rica e moderna parece estar indo na contramão dessa tendência. E essa nação é Israel. Então, o que tem de diferente lá, segundo essa teoria? É o jogo. O jogo de status é outro.
Enquanto no Ocidente o status está muito ligado a bens materiais, seguidores online, em Israel, por uma série de fatores históricos e geopolíticos, o status estaria mais ligado a patriotismo, a família, a ideia de sobrevivência do grupo. E nesse jogo, ter filhos vira um grande símbolo de status. E isso tudo nos deixa com essa reflexão final que é bem provocativa. Se a sobrevivência de uma civilização inteira depende das regras do jogo que a sua população decide jogar, o que será que o futuro reserva para um mundo que, cada vez mais, parece valorizar likes mais do que a própria vida? Fica aí o pensamento.